Vamos começar. Mais um Café com a Nêmesis. Então, sempre muito animado, cheio de fofoca, algumas lágrimas de alegria, às vezes são de tristeza também. Mas hoje estou aqui com Tatá, Thaís Gameiro e com Natália Iones, nossa consultora da Nêmesis também. Então, para quem ainda não conhece a Natália tem trabalhado nos projetos que envolvem desenvolvimento de inteligência emocional, inclusive nas mentorias e projetos que falam sobre o tema deste café, que é atenção. Então, como trabalhar a atenção. E aí, para a gente começar o debate, vou convidar a Natália para fazer o check-in. E aí depois a gente foca na nossa atenção ou na importância da atenção para o mundo. Nath, fica à vontade. Puxa o check-in. Obrigada, Ana. Então, na verdade, o check-in não nada mais é do que um momento de voltar a nossa atenção para a gente, né? Para como é que a gente está naquele momento para começar a fazer o que que a gente veio fazer aqui, né? Uhum. Então, eu vou convidar vocês e quem está ouvindo a gente para fazer, não importa que momento seja, para parar um pouquinho e se perceber um pouco. Se quiser, pode fechar o olho e perceber como é que você está nesse momento. Como é que tá o corpo? Se tá mais agitado, se tá querendo mexer, se tá querendo ficar paradinho. Se tem algum lugar do corpo que a gente sente mais ou menos. Se tem algum lugar que tá tensionado, tá doendo. A gente pode observar também a nossa mente, que quando muitas vezes a gente transita de uma atividade para outra sem parar para prestar atenção como é que a gente está, como é que estão os nossos pensamentos. Então, a partir dessa observação, se vocês tivessem que juntar tudo isso que vocês estão percebendo nesse momento e tivessem que colocar isso num ritmo musical ou numa música. Que ritmo musical ou música vocês seriam nesse momento? Meu Deus, que difícil isso. Hum. Eu posso começar. Então vai. Eu Vai. acho que eu seria um samba, porque eu tô com o coração acelerado. Eu tô me sentindo acelerada. Tô me sentindo tundux, tundux. Eu acho que então eu vou para o axé, porque eu tenho a mesma sensação de um corpo meio agitado, assim, principalmente essa é uma agitação interna, né? De quem está vindo aí já numa sequência de coisas, quem acordou correndo, porque como chegou na sequência de coisas, acabou perdendo a hora de manhã, muita coisa para entregar, mas a cabeça está um pouco leve. Então, eu acho que tem uma certa alegria, porém dinâmica, com movimentos. Gente, Muito eu vou bom. destoar totalmente de vocês, Está no outro ritmo, porque amiga? estou em outro ritmo total, mas eu acho que isso, né, nosso cérebro explica bem, tem a ver com o prime da minha manhã, né? Aqui em casa a gente tem uma rotina de manhã muito estabelecida e ela costuma ser bem relaxante, bem calma. Uhum. Então, eu escuto, tipo, Nora Jones de manhã, tomo café assim, e aí tem todo um momento aqui de cuidar com a minha filha e tal. Então, eu geralmente começo o dia muito calma e com a mente muito leve, assim, muito Uhum. limpa. Então, até enquanto a Nath estava falando, pensa nos pensamentos, eu realmente, assim, tô com a mente limpa e aqui, Que sabe? bom. Isso não se perdura durante todo o dia, todos os Infelizmente, dias, tá? Não vou aqui querer passar a ideia da perfeição, porque não plena. é assim todos os dias. Mas hoje, felizmente, eu tô tranquila, assim. Tive uma semana, acho que foi sossegada em termos de conseguir fazer as minhas coisas e meus pensamentos não estão tão atabalhoados. Então, eu tô meio em clima de Nora Jones, sabe? Aquela coisa meio Muito bom. cafezinho, relax. Tô um pouco assim nessa sexta-feira. E a gente começa com uma boa estreia para a Nath, né? Então, assim, vamos focar, vamos fazer nossa parte aqui de focar na discussão sobre atenção, né? E atenção, assim como vários outros temas que a gente trabalha, empatia, emoção, o hábito, enfim, outros formatos de memória, ele é uma dessas coisas que todo mundo entende, pero no mucho, né? Então, assim, entende, mas quando a gente vai lá, começa a explicar o que que é, começa a perguntar, e aí a gente teve essa semana umas dinâmicas ótimas, assim, não, eu estou super bem na atenção, e a Nath faz o exercício e a pessoa volta e fala assim, talvez não tão bem quanto você achou que estava, né? Então, a gente vê o quanto saber o fenômeno, reconhecer o fenômeno é muito importante até para fazer uma autoavaliação, fazer um entendimento da relevância disso para o mundo do trabalho, que é a nossa atuação. Então, a primeira pergunta é como é que a gente pode definir ou explicar a atenção e por que isso é relevante na pauta do trabalho? Então,
Tragam informações. Acho que a atenção é sempre aquele conceito que é melhor ser explicado com metáforas, né? E a gente sempre usa a metáfora da lanterna, né? Então, imagina que você está numa sala muito escura, ou que você está andando numa floresta sem nenhum raio de luz, você não consegue enxergar nada, e aí você saca uma lanterna e, puf, te liga essa lanterna e aponta para algum lugar. Então, a gente pode imaginar que a nossa atenção é essa lanterna, né? É aquilo que vai iluminar os estímulos que estão ao nosso redor, ou mesmo até estímulos internos, e permite que a gente processe, enxergue essa informação. Então, a atenção ela é o princípio de tudo que a gente consegue processar no nosso cérebro. Sem ela, a gente não consegue entender o que está ao nosso redor, né? Viver o que está ao nosso redor. Então, é sempre importante lembrar que a gente, nessa caminhada na floresta, a gente só tem essa lanterna, não tem várias. Então, não tem múltiplas atenções, né? Não tem como você apontar a lanterna para todos os lados ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher para onde você vai iluminar, o que você vai iluminar. E aquilo que está no foco da sua lanterna, né? No foco da sua atenção, é aquilo que você vai processar no seu cérebro com maior riqueza de detalhes. Então, hoje, cada vez mais é um tema de muito interesse, porque as pessoas estão pouco a pouco perdendo a sua capacidade de olhar para a sua atenção, entender a sua atenção, escolher para onde elas estão focando essa lanterna, né? Mas acho que essa é uma Acho boa que definição, a gente usa bastante ela, sim, e acho que todo mundo passa a Sim. entender que a atenção, na verdade, ela é um filtro, né? É um filtro que permite que você processe seletivamente alguma coisa ao nosso redor, porque a gente não consegue processar tudo, né? Acho que também vem uma primeira informação importante. Nosso cérebro tem recursos limitados e por isso a atenção ela é tão importante, porque é ela que permite que a gente escolha aquilo que vai ser de fato processado, entendido, percebido pelo nosso cérebro. Mas tem uma coisa que é legal de falar, quando a gente fala, se você pegar os estudos de neurociência, de neurofisiologia, que a gente vê literalmente que aquela região do cérebro que é responsável por executar aquela atividade, ela se ativa mais quando há atenção. Então, não é só, enfim, é uma coisa física, né? Ter atenção faz com que você perceba mais, porque o cérebro se ativa mais. E é muito bonito, assim, esses estudos são lindos. A gente viu em diferentes contextos, inclusive de testes nossos, né? O quanto isso fazia diferença no julgamento, no entendimento, na percepção de muitas coisas. E eu acho que é legal a gente lembrar que dentro das discussões, né, das organizações, do mundo do trabalho, da relação com o trabalho, tem inúmeros conceitos que permeiam esse dia a dia e que tem a ver com atenção como processo de base. Flow passa por atenção, multitasking ou multitarefa passa por atenção. Até a própria discussão do languishing, que vai aí para uma dimensão mais ligada à saúde, a bem-estar, passa por atenção. Inteligência emocional depende de atenção. Então, olham quantas variáveis, quantas coisas que estão aí relacionadas com um desejo de desenvolvimento, um desejo de aprimoramento, uma necessidade para esse mundo moderno, passam pelo entendimento da atenção. Eu acho que uma Até coisa que é legal é que a gente tem aprendizado, né? múltiplas, Aprendizado, os aprendizados, performance, tudo isso passa pela tudo. atenção. Então, a atenção é uma habilidade básica a ser trabalhada, né? E eu acho bacana porque a gente tende a achar que é só uma. Temos uma atenção, né, Nath? No workshop, a gente primeiro olha, são vários tipos de atenção. Fala um pouquinho. Pois é, a gente. Uma brincadeira que a gente faz, né? Uma das brincadeiras que a gente faz e uma das perguntas que eu sempre faço quando eu começo a falar de atenção é se você se lembra qual a primeira vez que você ouviu essa palavra. Porque a gente escuta essa palavra ao longo da vida. E normalmente a primeira vez que a gente escuta isso é tomando uma bronca de alguém porque a gente fez alguma coisa errada, né? Ou dentro de Presta casa pelos atenção. pais, ou dentro na escola, e toma um preste atenção. E a gente fica tomando esse preste atenção a vida inteira sem ninguém nunca dizer pra gente como é que faz, o que que é isso, como é que faz isso, né? E ela é a base de tudo que a gente faz, ela é a base de todas as tarefas que a gente faz, né? E um pouco juntando o que a Ana falou, com o que a Thaís começou a falar, me veio muito na cabeça aquela frase do William James, né? O William James, ele é
considerado o pai da psicologia experimental, e eu ando muito monotemática com o William James, Sou um pouco mas tem uma frase apaixonada pelo dele, William James. completamente. Mas tem uma frase dele que eu acho que ajuda a gente a entender a importância né, finaliza a importância da atenção, que ele diz que a todo instante a realidade está onde você coloca a sua atenção. Então, quando a gente fala que flow depende disso, que né, o multitarefa depende disso, que a inteligência emocional depende disso, a gente está falando que é isso, onde está a atenção é onde o nosso cérebro está processando o que está acontecendo. Então, se eu não tenho atenção naquilo, aquilo deixa de existir enquanto realidade para mim, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, né, acho que os outros fica um pouco mais fácil da gente imaginar que a atenção está envolvida, mas quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando, por exemplo, num momento onde a gente é tomado por uma emoção muito forte, a gente só consegue responder e não reagir de maneira completamente automática ao que está acontecendo se eu consigo prestar atenção que aquela emoção está me tomando, né? E aí eu consigo equilibrar a minha resposta frente ao que está acontecendo. Então, se eu não estou prestando atenção, eu sou levado pela emoção e não vou agir da maneira que provavelmente no final eu não me arrependa ou no final eu não fique ruminando aquilo que eu fiz, né? Então, acho que essa frase, eu acho que ela, para mim, ela ilustra muito bem a importância da atenção, né? E Bom, ela exemplifica aquele fenômeno que a gente percebe no nosso dia a dia, que alguém, exemplo clássico, alguém está falando com você, você está no celular, daqui a pouco a pessoa fala, mas eu te falei isso. E aí você fala, Perfeito. não, não falou. perfeito. Não, não ouvi o que você falou. E aí, às vezes, a gente Não foi reconhece que isso a que gente você não falou. prestou atenção. É. Às vezes, a gente briga com a pessoa que está do nosso lado porque a gente jura que ela não disse, né? E a pessoa jura que disse. Então, esses conflitos acontecem recorrentemente, né? No nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho. A gente vê isso acontecer com as pessoas porque a atenção está muito dispersa, né? Perfeito. Eu ia passar para Pois esse é, e aí a ponto, gente né? pode até. Pode falar, Nath. Não, eu ia falar quando a gente fala da atenção muito dispersa, vale a gente lembrar que a atenção ela tem dois processamentos principais, né? Que é o que a gente vai chamar de automático, que é aquele processamento de atenção né, que é elevado, né? Eu presto atenção naquilo que é mais saliente, naquilo que me chama atenção. Então, normalmente as distrações estão muito nesse lugar, né? Eu automaticamente jogo a minha atenção para uma coisa que não era o que eu queria. E a atenção que a gente chama de voluntária, que é eu escolho voluntariamente, deliberadamente prestar atenção em algo. E essa demanda muita energia, né? Essa demanda muito esforço. Então, a distração vem porque a automática, ela, como a Ana diz, né? Ela é mais barata, né? Eu É mais gosto em muito conta. dessa... Exatamente, eu gosto muito dessa sua fala, né? Que ela é mais barata. Então, se eu tenho, e hoje a gente vive num mundo que você tem um excesso de informação e de demandas pela atenção, e o que a gente está fazendo é cada vez mais ter uma escassez da capacidade atencional. Por quê? Porque a minha lanterna, como a Thaís falou, fica indo e vindo para qualquer lugar de maneira automática, porque eu fico me deixando levar pelas distrações. Eu vou perdendo aos poucos a capacidade de sustentar a minha atenção voluntariamente. Isso é um grande problema. Quando a gente fala de execução de trabalho dentro de organização, É isso. eu não consigo sustentar a minha atenção para escrever um relatório, mas também para prestar atenção numa reunião inteira, para prestar atenção em alguém que está conversando comigo e está me trazendo um problema. A gente Se que não tem trabalha a com distração interna, a gente que se não trabalha tem a com distração interna, tem treinamento. a interna, né? Desculpa. É isso. Não, imagina, Não. a gente que trabalha com treinamento, é isso, as pessoas não conseguem sustentar a atenção por minutos, né? Numa conversa, num exercício. É preciso bastante metodologia para fazer essas pessoas estarem engajadas e não se dispersarem, né? E isso é um desafio para o aprendizado, né? Não só dentro das empresas, mas fora. Então, Perfeito. a sensação que me dá é que a lanterna está pendurada por um fio, né? E apontando para todo lugar, assim. Sacudindo. Tá desgovernada, entendeu? A lanterna está desgovernada, não tem alguém segurando ela. E eu gosto Desgovernada.
dessa metáfora por isso, porque acho que fica bem nítido para a gente, né? O que que é quando você escolhe, é quando você pega a lanterna, segura e aponta, né? Agora, se você deixa ela solta, ela vai realmente ficar desgovernada e apontar para aquilo que é mais saliente, que é mais interessante, momentaneamente, né? E como são muitos estímulos, ela fica oscilando de um lado para o outro e a gente cai na superficialidade, né? Que as pessoas não têm profundidade em nada. É tudo superficial, é tudo headlines de informação, né? Exatamente. O que você está falando é muito importante, porque assim, é, essas habilidades, né, sustentar a atenção, o controle voluntário disso, a consciência do que você faz a cada momento, uma tomada de decisão, o autocontrole, todas essas habilidades são geridas pela mesma grande região do cérebro, né? E quando a gente vai perdendo a capacidade de se concentrar, a gente vai perdendo tudo junto. A gente vai perdendo uma tomada de decisão eficiente, a gente vai perdendo o autocontrole, a gente vai perdendo uma série de habilidades que seriam aí, na minha opinião, como eu sempre digo, as grandes habilidades que diferenciam o ser humano de outros animais, né? É isso que te torna um animal racional. E no fundo, a gente está deixando de trabalhar algo que nós teríamos, que nós nascemos com, mas essa realidade não permite. E a minha próxima provocação seria justamente essa, né? Quais são os grandes ofensores? Então, acho que a gente, como consultoria, que trabalha inclusive com treinamento e desenvolvimento, a gente teve que se adaptar muito rapidamente ao longo dos últimos anos, na verdade, do surgimento da empresa para hoje, por entender que assim, a gente não consegue ter essas pessoas muito tempo, a gente não consegue ter disponibilidade atencional. Então, tem que ser prático, tem que ser dinâmico, tem que ser curto. Por mais que a gente possa adaptar, a gente entende que certos desenvolvimentos, quando a gente fala de desenvolver habilidades inconscientes, reaprender a segurar a lanterna, né? Aprender a controlar essa emoção a partir dessa lanterna que você está segurando e, de fato, exercer essa capacidade cognitiva precisa de tempo, leva tempo. A gente fala muito nos treinamentos assim, olha, confia no processo, faz o que eu estou te sugerindo, faz o exercício por uma semana, duas, e você vai perceber a diferença em pouco tempo, que vai valer a pena mais tempo, mas é tempo. E a gente voltou muito conversando, eu e a Nath, do último treinamento, como as pessoas elas estão muito impacientes, e tem a ver com o headline, tem a ver com essa incapacidade de segurar a lanterna. Não, eu preciso de uma solução rápida. Mas, meu amor, você está com um problema, assim, você perdeu uma habilidade cognitiva. É como se você tivesse quebrado uma perna, ficado 2 meses sem andar e quisesse sair correndo no dia seguinte. Você perdeu a musculatura, ela não está mais ali. Você tem que voltar a ter musculatura. Você perdeu a capacidade de sustentar a concentração e, portanto, perdeu várias outras coisas né? Foi de arrasta, como se assim, arrasta para Inclusive a cima. paciência, né? Inclusive a paciência, porque essa capacidade de Total. suportar algo é o autocontrole. Eu suporto o processo de aprendizado, eu suporto o tempo, porque eu entendo que tem algo ali que é melhor. A Nath falou hoje, né, da corrida. Correr em si não é exatamente bom, mas depois é. Ah, então beleza, eu suporto isso. E a gente está vendo que isso está saindo. Então, assim, dentro dessa dinâmica de mundo, o que vocês entendem que confronta essa habilidade, que atrapalha, que faz com que a gente, ao invés de manter ou melhorar, a gente perca essas habilidades? Bom, eu acho que até um pouco do que eu tinha falado um pouquinho antes, né? Eu acho que a gente tem, primeiro que a gente vive um momento no mundo que a gente tem uma disponibilidade de informação que a gente nunca teve, né? Eu Uhum. lembro uma vez quando eu estava, não sei se estava fazendo mestrado, acho que eu estava no mestrado ainda. E aí o Leopoldo fez uma palestra. O Leopoldo era, bom, só para contextualizar aqui, foi o fundador do Instituto de Leopoldo Bioquímica Médica, que é o Demeix, né? Leopoldo Demeix. É, amiga do Leopoldo, né? As É, pessoas não conhecem qualquer Leopoldo. não, Leopoldo Demeix, ele é o fundador do Instituto de Bioquímica Médica na UFRJ, e que foi onde eu fiz o meu mestrado e meu doutorado. E aí a gente teve o privilégio, né, de coabitar o mundo no Assistir mesmo no período mesmo de tempo que o espaço-tempo que Leopoldo. essa pessoa, né? E a gente É. teve, né, muitas oportunidades de ouvir o Leopoldo, né? E aí uma das coisas que ele falava era sobre isso, né? Ele falava, como é que você dá conta de absorver tanto conhecimento, por exemplo?
E ele falava isso dentro do escopo da ciência, né? Uhum. Antes eu tinha que ir lá pegar uma revista na biblioteca e ler. Eu agora tenho um banco de artigos que eu consigo acessar com muito mais pessoas produzindo conhecimento. Isso dentro da caixinha da ciência. E aí, se a gente for pensar em mundo, o tamanho que isso se extrapola, e a gente pode até pensar também, né, em toda a teoria e os estudos do Toffler, né, que é a gente está num momento onde a informação ela é capital, né? Ela é Uhum. riqueza. Total. Ó, uma discussão que eu estava com os meus alunos, até no outro dia na aula, era o quanto a gente está perdendo essa riqueza pelo fato de que a gente não consegue mais Tá absorver. bom. E aí a gente não absorve só um pouquinho. A gente fica absorvendo um pouquinho de tudo. Então, como a Thaís fala, é tudo muito raso. Então, acho que esse excesso de informação e essa necessidade de digerir isso tudo, ela entra num lugar onde a gente perde a riqueza que a gente está criando. Acho que tem um pouco isso. Uhum. E eu acho que o mundo também ele se coloca num lugar numa velocidade hoje, uma necessidade, uma falsa necessidade dessa aceleração, onde tudo precisa ser feito para ontem, onde quanto mais eu faço, melhor eu sou, e a gente cria essa Uhum. falsa ilusão de que é possível dar conta desse tanto de demanda nessa velocidade. E aí a gente vê todo mundo quebrando. Voltando para a corrida, né? Quando você está correndo, ainda que você tenha muito treinamento, se no início de uma corrida longa você sai correndo muito rápido, né, a gente usa o jargão, você quebra. No meio da Literalmente. corrida, você vai parar. Você vai aguentar, teu corpo vai falar, amado, cheguei no meu limite, né? E aí isso está acontecendo com as pessoas. As pessoas estão Sim. chegando no limite delas, porque é excesso de demanda, é excesso de informação, é excesso de velocidade de tempo. Até ontem uma pessoa que participou do treinamento falou isso, né? Falou, eu tenho a sensação de que eu não consigo mais parar, porque o mundo Isso. à minha volta não me dá tempo de parar, né? Nossa, E aí eu acho que a relato gente entra ótimo. numa outra discussão, né, sobre isso, né? Perfeito. Eu ia provocar isso também, sobre pedir para vocês contarem um pouco, né? Que tipo de treinamento é esse que a gente faz e por que a gente está sendo buscada para treinar a atenção. Eu acho que isso é muito Uhum. relevante num contexto, e se conecta muito com isso que você falou, Nath, porque a gente está num contexto onde todo mundo quer performar muito, né? Todo mundo quer estar fazendo alguma coisa produtiva 24/7. As pessoas têm Uhum. a sensação de que elas não podem nem descansar, porque se descansar, ela vai perder alguma coisa. E isso Se gera sentem muita culpadas. ansiedade, se sentem culpadas, gera muita ansiedade, muita angústia, gera uma sensação de escassez de tempo horrorosa, muito estresse, muita sobrecarga e todos os desdobramentos que a gente tem visto, né, de pessoas cada vez mais relatos de transtornos mentais, dificuldades de gestão Uhum. emocional e por aí vai. E voltando, o que se busca hoje é você ter, né, equipes, times de alta performance, onde essas pessoas estão sempre produtivas, elas estão sempre conseguindo entregar o seu máximo. E se Uhum. esquece de treinar essa habilidade, né? Ou se esquece de olhar para essa habilidade, que é uma habilidade do indivíduo, mas que ela precisa de um ambiente apropriado para acontecer, que é essa habilidade de Uhum. você Uhum. escolher aonde colocar sua atenção, priorizar, né? Isso é o que nos dá essa performance. Então, eu queria que vocês contassem um pouco que tipo, né, de habilidade é essa que a gente está treinando nas empresas e por que a gente está sendo convidado para ajudar nesse desafio, que é um desafio que se conecta muito com essa questão do excesso, né? Vou abrir um pouquinho, acho que a Nath também pode complementar depois. Mas, primeiro, que a lógica é que a gente trabalha essas coisas didaticamente como coisas separadas, né? Atenção, emoção, memória, hábito, mas no cérebro isso tudo está coordenado, né? Isso está sendo coativado. Então, um processo importante do trabalho que a gente faz é que a gente junta essas coisas de volta, né? Então, olha, para você trabalhar, então, qual que é o grande objetivo desses projetos? Trabalhar time de alta performance, né? E isso está diretamente conectado com o livro novo do Goleman, né? Que fala do estado ótimo, como que a gente sustenta um estado ótimo de performance dentro das empresas. E isso passa, como você falou, por um treinamento individual, por um treinamento da gestão dessas equipes, que tem a ver com inteligência emocional e que, na verdade, junta todas essas variáveis. Como é que eu trabalho a atenção, como é que eu trabalho a emoção, como é que eu trabalho o processo cognitivo,
né, de autocontrole, e isso se junta numa capacidade de manter um estado ótimo de performance, e que para nós, da Nemesis, é a lógica da homeostase organizacional, né? Como é que eu crio habilidades e dinâmicas e rotinas dentro de certas equipes e certos ambientes que permitem a união entre performance, saúde e bem-estar, né? Que a gente não tem que escolher, porque hoje a lógica da performance, ela quebra as pessoas. Ela não leva em consideração a natureza do funcionamento do cérebro, como a gente é. Ela não entende as características para otimizar esses processos e os limites para tomar boas decisões. Isso faz com que a gente tente ter times de alta performance que até funcionam por um tempo, mas depois desse tempo você começa a ver questões de saúde, você começa a ver erros recorrentes, erros bobos se acumulando. Isso seria tudo resolvido se você tivesse trabalhado aí essas habilidades. Então, uma coisa importante é quando a gente começa a organizar essas variáveis e trazer para essas pessoas uma revisão dessas rotinas, um entendimento, mas a prática. Eu acho que outro diferencial da importância desse trabalho é que a gente, de fato, faça a prática. Não tem como... A gente fica falando isso nos workshops, né? Assim, só dá para dançar dançando. Como eu diria Jorge Benjor, né? É para dançar dançando. Então, assim, você aprende a dançar se movendo, você aprende a ter atenção, treinando atenção. E uma coisa que me chama a minha atenção nesses treinamentos é que quando a gente vai trabalhar com um time de alta performance, quando a gente vai trabalhar com times de operação, que tem um nível de exigência muito alto em termos cognitivos, não tem margem de erro, né? Não pode errar. Então, a gente Equipes que lidam com entende risco, né? Lidam isso, com de questões que alto podem risco. trazer acidentes, né? Que podem causar Isso, problemas graves isso. ali dentro da operação da empresa, até para o próprio indivíduo ou para o coletivo, né? Isso é muito crítico, né? Exatamente. Para essas É muito. equipes. E isso é importante, porque quando a gente vem com essa discussão da inteligência emocional, acho que tem um olhar um pouco estereotipado de que é uma coisa soft, que é uma coisa fluffy, bonitinha, simpática, divertida e interessante, mas não é sobre isso. É sobre construir musculatura para aguentar o peso que é trabalhar num ambiente que não tem margem de erro, que o risco é enorme, que custa altíssimo para essa organização. Então, a gente precisa trabalhar essas habilidades com essas pessoas para que elas não fiquem doentes e para que elas não tenham tantos erros. Isso é possível. Então, é muito interessante poder trabalhar isso como habilidade e ajudar essas pessoas a colocarem na sua rotina, né, a própria dança, né? Quer dizer, ensinar a dançar. Então, ensinar a prestar atenção. E o que eu falei que me chama a atenção é que a gente assume que essas habilidades estão dadas. Como essas pessoas trabalham nesses ambientes, elas naturalmente têm. Elas têm, mas elas não têm todas as habilidades. A atenção não é só uma. Então, tem parte desse processo que pode ser aprimorado. E vou deixar a Nath complementar um pouquinho como está sendo o trabalho também, né? Esse trabalho tá bem legal, é bem legal, né? Eu tava até comentando ontem com uma pessoa que estava no treinamento, a gente estava fazendo a conta, já tem quase 2 anos da primeira conversa, né? Eu Desde lembro o quando Thaís início, sim. me escreveu e eu falei, Uhum. caramba, que legal, que bom, né? Poder fazer isso e entender que existem empresas de fato preocupadas com isso, né? Que olha e fala assim, ó. A gente tem uma equipe de alta performance que é muito boa, muito competente, Ah, muito bom. mas que lida com uma carga de estresse e precisa da atenção funcionando. Como é que a gente faz? Né? Então, eu sempre acho, eu sempre me inspira a ver quando as empresas vêm com esse intuito genuíno disso, né? E, e eu acho que uma das coisas que a gente traz nesse treinamento é esse entendimento de que essa busca enlouquecida pela produtividade, ela, na verdade, quando ela passa pelo não parar, pelo não prestar atenção, temos que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, é uma lógica burra. Assim, não tem outra palavra. Fisiologicamente, É o oposto do que neurologicamente, precisa. É. é o oposto de como você otimiza o processamento de tudo que você faz. E você fala, mas tá ruim. E A aí a gente, estratégia é a gente ruim. escuta muito assim, estratégia péssima. Quem achou que isso era bom? Quem em sã consciência, né? Você lê meia dúzia de páginas, você já de algum livro né, respeitado. E É. você entende que não é assim que a coisa funciona. É pior, você Uhum. erra mais. A gente, a saúde, para mim, é a coisa que, né, é a primeira, é a prioridade.
Mas ainda se a gente for pensar sobre a ótica exclusiva ali da Da produtividade, do performance, né? jeito Da que a gente produtividade. aprendeu a produtividade, né, da performance, você erra mais, você faz mais retrabalho. Se você não está prestando atenção numa reunião porque você está fazendo outra coisa, você depois vai ter que rever aquela reunião, ou vai ter que perguntar de novo para outra pessoa o que está Uhum. acontecendo, né? Você vê lugares onde as pessoas estão alocadas em 2 reuniões ao mesmo tempo, e a pessoa está com 2 fones, um em cada reunião. Um exemplo que a gente não acaba de dar, né? Ele Não, não se esgota. A gente vai ruim, continuar falando disso com assombro por muito tempo. é ruim. Isso é Então eu acho inaceitável, que. né, Fala, gente? desculpa. É. Então eu acho que uma das possibilidades que a gente tem nesse treinamento, nos treinamentos também é trazer essa consciência de por que que é mais eficiente não fazer dessa forma. E aí é que eu acho que a gente entra muito no lugar que vocês já falaram, que é tirar também a responsabilização, a culpabilização do indivíduo, do colaborador. Ah, essa pessoa precisa fazer esse treinamento e entender o quanto a empresa colabora para que isso seja efetivo, né? Então, não adianta a gente falar para os colaboradores se a gestão não está alinhada com isso. Se a empresa não está Uhum. alinhada com isso, eu escuto muito. Não tem estrutura. Às vezes eu passo o exercício, falo do exercício de fazer uma coisa de cada vez. Falo, tenta responder um e-mail inteiro. Você tenta terminar de escrever um e-mail sem fazer nada, sem olhar o Teams, sem falar com quem está do lado, sem abrir um outro e-mail, sem olhar o seu WhatsApp. E aí a maior parte das pessoas fala para mim: não, eu não consigo porque as pessoas não deixam. Porque o meu Isso é chefe não legal. entende que eu É. preciso de 10 minutos eu não tenho É. como exercitar isso que você está me pedindo, porque eu não tenho no ambiente possibilidade para isso, né? Acho que é isso que vale a pena frisar. Assim, quando a gente vem com o trabalho e a demanda é, olha, eu preciso trabalhar, ou porque é um time de alta performance e eu quero aumentar, enfim, eu quero aumentar as habilidades, eu não quero aumentar a performance, tá bom, gente? Então, assim, não tem a ver com aumentar a entrega. Esse time é um time de altíssima entrega. A demanda dessa organização é para, na verdade, fazer com que eles possam manter essa altíssima entrega numa condição cada vez melhor, fazendo cada vez menos esforço, tendo cada vez mais qualidade na relação com o trabalho. E isso é muito importante, porque assim, esse conhecimento que a gente traz nem sempre é. Claro, você pode trazer isso para aumentar a performance. Muitas vezes a demanda vem num time que não está conseguindo garantir as suas entregas, e aí eu preciso entender qual que é o problema, e a gente faz uma intervenção que a gente diz, a gente vai lá, entra, mexe, trabalha com essas pessoas, trabalha com a liderança e sai de outro jeito, isso é claro. Mas em alguns casos como é que eu garanto que essa galera fica aqui, apesar das mudanças que seguem acontecendo, apesar do aumento da equipe? E aí a gente vai trabalhar, na verdade, esse processo de autonomia para a manutenção da alta performance, do alto desempenho, com a garantia de qualidade de vida, bem-estar e saúde. E aí, quando a gente vai fazer esse trabalho, existem níveis para esses olhares. Como é que eu ensino o indivíduo a se auto-perceber, treinar essa habilidade, controlar esses processos, ter mais consciência no que faz? Perfeito, isso é do indivíduo, a gente treina. Mas uma parte importante desse treinamento, por exemplo, é a gestão de recursos energéticos. Para onde vai a sua energia a cada momento? E às vezes essa pessoa ela precisa parar, ela precisa de um tempo, ela precisa se reequilibrar emocionalmente para seguir fazendo bem o seu trabalho. Se não tem lugar para fazer isso, não adianta eu treinar um indivíduo, porque não tem espaço para essa regulação acontecer, não tem condições. Eu estou dentro de uma sala cheia de alarme tocando, cheia de gente falando, e eu vou me regular ali. Tem coisas que dá para fazer, tem outras que não, que merecem um espaço. A gente vira para a organização e fala: empresa, vamos arrumar um espaço? Vamos mexer aqui, vamos trabalhar um lugar que essa pessoa possa ter privacidade para fazer essa prática que ela já aprendeu e voltar para continuar dando o seu melhor. Agora a gente está mexendo no espaço, a gente está orientando a organização com relação ao ambiente. Isso também faz parte da discussão. E às vezes uma terceira camada é, olha, não adianta eu ter espaço. Não adianta a pessoa saber a prática e saber o que ela tem que fazer, como a gente fala de prática SOS. Na hora que o bicho está pegando, você acha que vai, né, não vai dar conta. Aqui você implementa essa ação e essa ação te garante os recursos necessários. Tenho espaço, mas a minha liderança não entendeu por que isso é prioridade ou como fazer. Então, a gente tem que trabalhar a liderança para uma gestão coerente para um time de alta performance. E aí é muito bacana, porque nesse projeto a gente está vendo isso. Não, então, isso aqui a gente insere
com os supervisores, eles vão orientar as pessoas do time a fazer essa pausa e essa prática, e a gente vai fazer nesse local, e ela dura 5, 10 minutos, e a pessoa volta no período que é o período mais crítico de um turno noturno, por exemplo. E aí é lindo, assim, quando você tem essa possibilidade, porque aí você tem o estado ótimo que o Goleman está falando, aí você mexeu em todas as variáveis que garantem essa entrega. E isso é uma coisa que ela não é tão comum ainda, a gente vê essa disponibilidade de investimento em todos esses níveis. Mas é algo que a gente precisa e por isso não pode ser rápido, né? Eu acho que vale a pena a gente ir para as considerações finais, para a gente não alongar muito o nosso Sim, eu ia cafezinho. falar isso. Estamos chegando no limite do nosso tempo. Esse é um assunto muito legal, e eu acho que ele tem muitas camadas, né? A gente hoje está falando de uma camada, a gente trouxe aqui uma pincelada sobre essa questão das equipes, sobre o que no mundo desafia, né, a nossa atenção, mas eu acho que, sem dúvida, a gente pode abrir outros cafés para aprofundar alguns aspectos da nossa atenção que interferem aí no nosso dia a dia. Acho que, como consideração final, eu queria contar para vocês uma coisa que aconteceu essa semana que foi muito legal. Eu estou fazendo uma mentoria com um líder, ele é um recém-líder, e numa empresa de médio porte, então não é uma empresa que faz muitos treinamentos de liderança, então ele não teve ainda a oportunidade de se desenvolver enquanto líder, né? Ele está num cargo de liderança sem nunca ter feito isso e sem ter tido preparo para isso. Isso é uma coisa que a gente encontra bastante, né, nos nossos clientes, pessoas que estão ali, mas que ainda não tiveram a oportunidade de se preparar. E quando a gente começou a mentoria, ele estava com um desafio, claramente um desafio atencional, né? Atenção muito pulverizada, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, sem saber qual era a sua prioridade enquanto líder, sem saber como priorizar as coisas. E depois da gente fazer 3 conversas, né, 3 sessões, a gente estabelecer ali algumas práticas, algumas rotinas. O último encontro com ele, ele começou falando assim: Nossa, eu estou muito feliz porque pela primeira vez na minha semana sobrou tempo. E eu não sabia o que fazer com esse tempo. Eu fiquei oscilando entre me sentir culpado, porque eu devia estar fazendo alguma coisa, e lembrando do que você me falou, de que não, se sobrou tempo, então talvez eu precisasse priorizar o meu descanso. Porque esse líder era o tipo de pessoa que começava o dia às 6 horas da manhã sentado no computador de pijama. Né? Ele nem começava o dia dele efetivamente para já começar a trabalhar com a sensação de que ele não ia dar conta, estava sempre sobrecarregado, sempre sentindo que não estava conseguindo fazer suas entregas. Então, acho que é trazer um pouco para todos, né, que estão ouvindo a gente, mas dividir com vocês essa questão de que sobrar tempo não é para a gente preencher esse tempo com mais coisa e ficar tentando o tempo inteiro atingir esse lugar que é impossível de chegar e de sustentar. Sim. Mas é entender que com o recurso correto, né, com o foco atencional funcionando de uma forma adequada, você conseguindo organizar bem as suas coisas e tendo essas habilidades internas, né, de autogestão, seja atencional, seja emocional, você consegue se sentir mais produtivo, né? Você consegue se sentir uma pessoa de alta performance sem que isso custe a sua vida, a sua saúde, todo o tempo que você tem e que você possa também priorizar o seu descanso para que tudo isso funcione, né? E gostei também do que a Ana falou de que para a gente poder desenvolver isso nas pessoas é preciso um investimento que não acontece da noite para o dia. A gente não vai mudar essa realidade que é coletiva com uma palestra. Apesar da palestra ser interessante, a gente precisa de muito mais do que isso para realmente fazer mudanças que sejam duradouras, né? Então é isso, gente. Minhas considerações finais. Nath, suas considerações finais. Eu. Nath, eu queria começar Não, esse dizendo que é Ah. pouco tempo, que eu queria 3 horas de café com a Nelis para falar de atenção. Eu ia Minhas falar considerações. isso, dá vontade. Esse é um assunto que dá pra ficar aqui, ó, nesse tricô Para aqui, ó. sempre. E é muito bom, porque a gente pode colocar ele em diversos contextos, né? Então, é, acho que a gente rende mais alguns cafés aí, depois a gente combina, acho que vale super a pena. Acho que a atenção, definitivamente, está todo mundo ávido por entender melhor como, eu acho que mais do que o que ela é, né, as coisas mais teóricas, como a Ana mesmo trouxe, acho que trazer na prática como é que a gente resolve isso,
né? Então, acho que a minha consideração final vai ser um pouco nesse lugar de deixar aqui uma sugestão para as pessoas, né? Como Uhum. a Thaís falou do mentorado, acho que colocar mais atenção naquilo que você está fazendo e nas coisas simples. A gente é muito arrastado pelos automatismos e a gente está sem tempo para prestar atenção naquilo que a gente está fazendo, né? Então, você sentou para, né? Vai sentar para trabalhar às 6 horas da manhã de pijama? Não, não, mas na hora que você senta para trabalhar, faz um check-in, traz um pouco de consciência É, para o seu corpo, como você se posiciona para trabalhar. Às vezes você vai tensionar um lugar no corpo que já é hábito seu de tensionar e você fica dolorido depois, no final do dia, você se cansa mais do que deveria. Então traz essa consciência, dá uma respirada antes e começa a trabalhar. Tá numa reunião? Esteja na reunião, né? A não ser que alguma coisa muito importante esteja acontecendo lá de fora, você tem um parente que está operando, você tem alguém que precisa de você a qualquer momento. Mas, majoritariamente, a gente não está nesse senso, né? A gente não está nesse contexto de emergência. Então, coloca atenção naquilo que você está fazendo. Alguém está conversando com você, larga o seu celular, exercita, porque a gente só pode exercitar a atenção, a gente só treina a atenção exercitando. A gente só sim. aprende a dançar dançando, a gente só reaprende a prestar atenção prestando atenção, não tem outro jeito. E a gente pode fazer esse treinamento no dia a dia, no cotidiano, trazendo atenção para aquilo que a gente está fazendo. Lembra do William James? A realidade está a todo instante onde você coloca a sua atenção. Então, escolha onde você coloca a sua atenção. Acho que essa é a Uhum. minha consideração final. Perfeito, eu vou pegar carona nela, porque eu acho que minha consideração final vai ser quase que um relato, um depoimento, né? Vocês trabalham comigo, nem sei, há séculos, né? Então vocês sabem que quando eu emburaco numa coisa, eu sou capaz de ficar horas, né, discutindo essa coisa, assim. Só que é muito diferente, a gente comenta isso muito no trabalho que a gente faz, né, com a formação de time de alta performance. Porque eu consigo me concentrar por muito tempo numa coisa que já me motiva, que já demanda a minha atenção, eu assumo que eu sou muito boa em controlar essa atenção, sou muito boa em manter o foco. Mas uma coisa é quando algo te mobiliza e você sustenta esse foco e você consegue, ok, ficar bastante tempo, isso é bom. Mas quando eu vou para ter que escolher esse foco voluntariamente, ele é mais caro, ele custa e ele é diferente. E para mim, ter treinado mais esse controle atencional, ter treinado mais o meu autocontrole, me permitiu suportar certas decisões muito difíceis. Então, assim, suportar a escolha de que tem 1000 coisas acontecendo, mas eu vou fazer essa. Não vou fazer a outra que é mais interessante, vou fazer essa, porque agora essa é a minha entrega. Né? Eu vou organizar as pilhas de papéis que tem na cabeça e vou escolher o que vai ser feito. Isso, essa força, né, de sustentar uma concentração e garantir uma entrega, mesmo quando você não está tão engajado, mesmo quando você está um pouco cansado, eu acho que ela me agregou muito. Mas ela também é muito útil quando eu vou suportar o não trabalho. E também, né, Thaís sempre fala assim, mas é para tirar férias, é para parar, porque eu tento também, é uma habilidade que eu venho treinando, né, me desconectar, que é isso, né, é um pouco a gente vem de uma carreira acadêmica que a gente fica o tempo todo em contato com o que a gente faz, eu viro empreendedora, eu fico o tempo todo em contato, então desconectar também é uma habilidade que eu vim trabalhando ao longo dos últimos anos, principalmente com a Nêmesis, e é agora um processo ativo. Falo assim, não, agora eu vou só lembrar que esse é o meu momento de lazer, esse é o momento de férias. E isso também é a concentração. Esse também é o foco, esse é o meu autocontrole. Então, esse autocontrole é de ser uma das habilidades que garante, inclusive, o tão sonhado equilíbrio de vida que a gente quer, né? A habilidade de priorizar. Então, me ajudou muito e acho que vale a pena por muitos motivos a gente poder trabalhar isso, tanto para os indivíduos quanto para as organizações. E é isso, tipo, foi ótimo o café. Também acho Foi assim, muito poxa, bom. pisquei, passou nem sei quanto tempo. Passou Obrigada, gente. rapidíssimo. Então, acompanhem a gente nas nossas redes sociais, curtam os nossos vídeos, os nossos trechos, deem dicas de coisas que vocês gostariam de ver. E até o próximo café. E, Nath, volte, por favor, com o povo todo aqui, que é para ficar bem animada essa casa. Isso, obrigada, Voltarei. gente. Obrigada. Até o próximo café.